Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. É bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã. O dia está lindo, nós estamos cá, conseguimos entrar sozinhos. É o suficiente para agradecermos a Deus, não é? E eu vos convido nesta manhã a deixarmos as preocupações do dia a dia e abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa mente, abrirmos a nossa voz para louvar o nome do Senhor. Amém. Estamos aqui para celebrar, estamos aqui para dar graças a esse Deus que tudo faz por cada um de nós. Amém. Aleluia. Estamos aqui para Celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir Sua palavra, e os nossos celeiros iriam transbordar. Estamos aqui Para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir Sua palavra. Os nossos celeiros iriam transbordar. Celebrar, exaltar ao Rei, proclamar Seu nome em todas as nações. Celebrar, exaltar ao Deus, proclamar Seu nome em todas as nações. Em vitória, adoramos ao nosso Deus que é fiel. Em vitória, celebramos ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel. Amém. Amém. Pai amado, graças te damos pela essa linda manhã que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos juntos aqui na Tua casa. Amém. Para louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome, como tão mereces o nosso louvor, ó Deus. Nós te pedimos nesta manhã que o Senhor venha tocar em cada coração presente aqui e aqueles também em casa, ó Deus, que é a palavra que vai ser trazida, ó Deus, que possa tocar aos nossos corações. Ó Deus, dá-nos um domingo da paz na Tua presença. Em nome de Jesus nós Aleluia. oramos agora e sempre. Amém. 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 Às vezes nós nos esquecemos o quão privilegiados nós somos de termos um lugar onde podemos adorar, um lugar onde podemos chegar e juntos louvar o nome do Senhor. No domingo passado nós abrimos as caixas de alabastro. Nós falamos de pessoas que louvam em qualquer lugar porque não têm um teto. Vamos ser gratos. Amém. Vamos ser gratos a esse Deus que nos dá força, que nos dá a sua graça, que nos dá o tesouro maior, que é Jesus. Aleluia.
tesouro lá nos céus, tudo és para mim. Joia preciosa és, Senhor, eu te procuro com fervor, tudo és para mim. Jesus, Redentor, digno de louvor. Jesus, Redentor, digno de louvor. Tu me concedes salvação, teu nome exalta em devoção, tudo és para mim. Ao tropeçar me dás a mão, trazendo paz ao coração, tudo és para mim. Jesus, Redentor, digno de louvor. Jesus, Redentor, digno de Jesus, Redentor, digno de louvor. Jesus, Redentor, digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Aleluia. Podes Amém. pôr este coro de novo. Amém. Amém. Isaías diz em 41:10, se não estou em erro, que Deus disse: eu te guardo na palma da minha mão. Eu te guardo na palma, eu te ponho na palma da minha mão. Amém. Põe-te na palma da mão do Senhor nesta manhã. Imagina-te na palma da mão daquele que te criou, daquele que tudo sabe sobre ti, Aleluia. daquele que, ao tropeçares, te dá a mão. No mundo, muitas vezes, quando nós tropeçamos, eles nos põem mais para baixo ainda, não é? Parece que pisam, mas Deus nos diz: eu te ponho na palma da tua mão. Amém. Ok? Aleluia. Nós somos privilegiados de estarmos na mão do Senhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Junior, podes pôr o coro? Can you please start the previous one? Amém. Tu és a minha força, ó Deus, és meu tesouro lá dos céus, tudo és para mim. Joia preciosa és, Senhor, eu te procuro com fervor, tudo és para mim. Jesus, Redentor,
é de salvação, teu nome santo em devoção, tudo és para mim. Ao tropeçar-me das a mão, trazendo paz ao coração, tudo és para mim. Jesus, Redentor, digno de louvor. Jesus, Redentor, digno de Senhor, digno és Senhor. Aleluia. Amém. 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 Digno de todo louvor. Amém. Aleluia. Nessa semana, a devoção, todas as minhas devoções, tudo o que eu tenho lido, tem sido com o foco de depositar as nossas ansiedades aos pés do Senhor, Aleluia. os nossos medos aos pés do Senhor. E há algo que eu li que ficou comigo. Abra a porta do medo com a chave da fé, Amém. não é? Quando o medo, quando a ansiedade bater a tua porta, responde com fé, Amém. porque vai bater. O inimigo sempre tenta algo para nos pôr lá embaixo, mas sabes o quê? Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que dá paz. Ele é um Deus que é Deus. Aleluia. Ele é digno de ser adorado. Majestade habita em ti, Deus, só tu és eterno, aleluia. Toda majestade habita em ti, tuas vestes são de glória, e em ti está a fonte de toda a vida. Nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Nós te adoramos, te exaltamos,
Rafa, Ele cura. Ele é Deus. Jeová Shalom, Ele é paz. Jeová Rafa, Ele é refúgio. Jeová Nissi, Ele cura. Ele é Deus. Nós te adoramos, te exaltamos, Aleluia. Glorificamos o teu nome para sempre. Nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Jeová Shalom, Ele é o Deus de paz. Jeová Rafa, Ele é o teu refúgio. Jeová Nissi, Ele cura. Ele é Deus. Ele é Elohim. Jeová Shalom. Jeová Rafa. Jeová Nissi. E Elohim. Jeová Shalom. Ele é o Deus de paz. Jeová Rafa. Jeová Nissi. Porque Ele pode te curar. E Amém. Amém. Deus, Ele tem todo o poder para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Nós chegamos para também orar na sua presença e agradecer a Deus. Essa semana, no nosso tempo de evangelismo, foi bênção e Deus nos surpreende cada dia. Essa semana chegamos e a maior parte das pessoas presentes falam espanhol. Eu estava ali pensando o que fazer, mas havia uma irmã que tinha chegado, amiga da igreja, e ela disse: pastor, eu posso ajudar se eu falar o inglês. Mas eu agradeci a Deus porque logo de seguida também a Vanessa chegou. Então nós tínhamos 2 grupos de tradução. Um para traduzir para português, para as pessoas entenderem, outro para o espanhol. O pastor falava em português, a nossa irmã Vanessa em inglês e a outra pessoa em espanhol. E todos puderam entender a palavra do Senhor. Amém. Esse é o milagre de Deus, que Deus faz nas nossas vidas. Eu estou ansioso, aguardando o momento em que também na congregação outros irmãos de nacionalidades diferentes poderão chegar e nós termos a disponibilidade da igreja, esses aparelhos que podem ser usados para que alguém que fale espanhol, termos pessoas ajudando na tradução. Nós agradecemos a Deus por um casal que sentiu no coração poder apoiar. Nós já temos realmente a verba disponível para comprarmos esse equipamento. Mas eu estava ali agradecendo a Deus quando nós chegamos, esse bom grupo que chegou nas imediações da nossa irmã Lourdes, Nisha e Versana. Nós temos estabelecido aquele lugar como quartel-general e ver que cada dia Deus tem falado e nós temos sentido a presença de Deus de uma forma muito especial. Orem para que Deus possa realmente fazer uma grande obra. Alguns anos atrás, eu creio que talvez já vão 3 anos, eu entrei no gabinete para fazer a mudança do antigo, como é que se chama? Não é escritório, a escrivaninha, ou a secretária que era antes do pastor Xavier e que serviu por muitos anos nessa igreja. Interessante, quando eu estava retirando as gavetas, eu encontrei um papel lá no fundo e eu conservo ali no meu escritório. A reunião da junta que foi decidida que a igreja deixaria o nome da igreja portuguesa do Nazareno e passaria para a igreja internacional do Nazareno. A visão do servo de Deus na altura de que todos poderiam ser alcançados se
essa igreja tornar-se para todos, igreja internacional. Estamos nos Estados Unidos, a língua que se fala é o inglês, mas nós temos oportunidade de alcançar muitos de nacionalidades diferentes, com diferentes idiomas. E eu peço aos irmãos que nós possamos continuar orando. Eu não sei o que Deus tem para nós. Talvez num futuro não distante termos também na igreja uma congregação que fala espanhol. Mas tudo no tempo de Deus, segundo a visão de Deus. Mas o que nós estamos vendo é que as pessoas estão chegando e querem ouvir e têm sede da palavra do Senhor. Orem a favor da igreja do Senhor. Orem para que a palavra de Deus possa ser conhecida. O nome de Jesus Cristo seja exaltado nesta cidade. Amém. O que Deus tem colocado no meu coração não é de pensarmos, vamos trazer todas as pessoas para a igreja, mas talvez começarmos com núcleos de evangelismo na cidade, não é? Começamos, aquele tem sido um núcleo forte, estamos orando, já pedimos o apoio na Câmara para termos um espaço ali, para termos culto uma vez por semana, mas vamos talvez depois abranger outras partes da New Bedford. Mas para que no domingo uma grande celebração aconteça na igreja Mãe, e todos esses que têm ouvido a palavra do Senhor também possam chegar e juntos podemos adorar a Deus. É a forma da igreja do Senhor crescer, de vidas serem transformadas, e Deus está fazendo uma grande obra no nosso meio. Continuemos orando uns pelos outros para que grandes coisas aconteçam para a glória de Deus. Pai, é tão bom chegarmos à Tua casa. É tão bom sabermos, ó Deus, que nós podemos confiar em Ti. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas uns encurvam-se e caem, mas nós continuamos de pé. Porque a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que se faz presente para nos abençoar. Nós te pedimos também que nós possamos ser canais de bênção para alcançar outros através do nosso testemunho. Sim, Pai, as pessoas precisam saber que somente Jesus Cristo cura, que somente Jesus Cristo salva, que somente Jesus Cristo liberta, que há uma nova vida em Cristo, que começa nesse mundo, mas que tem, ó Deus, a bênção de uma eternidade na presença daquele que morreu por nós. Oramos, ó Deus, te pedindo que essa igreja possa ser uma igreja ganhadora de almas. Amém. O nosso coração tem sido aquecido, ó Deus, nesses dias. Quando ouvimos e vemos pessoas dizendo sim a Jesus, pelo facto da igreja sair, a Tua palavra tem sido pregada. E vidas, ó Deus, têm sido transformadas. Pelo facto, ó Deus, de termos, ó Deus, esse serviço online. Pessoas em casas têm ouvido a Tua palavra e têm sido abençoados. Vidas têm sido transformadas. Ó Deus, nós somos gratos também pela igreja que Tu nos colocaste. É bênção para mim poder servir nessa igreja. Há lutas, há provas, mas Tu, ó Deus, tem também nos dado bênçãos, momentos de alegria, de júbilo. É tão bom, Pai, poder ver os nossos irmãos na casa do Senhor, podermos falar, podermos rir, podermos, ó Deus, compartilhar experiências da vida cristã e continuarmos a avançar, ó Deus, com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Que cada um de nós, ó Deus, seja por Ti abençoado e protegido. Que cada um de nós seja por Ti dirigido, ó Deus, para que o mundo saiba que Tu nos enviaste por causa do amor que nós temos uns para com os outros, mas também por aqueles que não conhecem a Cristo. Somos gratos a Deus, porque a Tua palavra, Senhor, tem sido pregada e em outros idiomas, e pessoas têm ouvido e têm aceitado Jesus. Pedimos a Deus que Tu possas continuar abrindo portas de oportunidades para que nós possamos continuar fazendo a Tua obra. Eu sou grato a Deus pelos investimentos na Tua casa. Muitas vezes, a Deus, é aquela preocupação. Se alguém entende a palavra do Senhor,
Nós sabemos da preciosidade que é a palavra de Deus e quão precioso é que nós possamos entendê-la. E nós te pedimos, ó Deus, que tu possas continuar providenciando mecanismos, meios, Senhor, para que todos quantos chegam a este santuário, onde quer que nós estivermos, onde quer que a tua palavra é pregada, ó Deus, aqui nos Estados Unidos, onde diversas culturas, ó Deus, têm se agrupado, ó Deus, idiomas, te pedimos que a Igreja do Senhor, a Igreja Internacional do Nazareno, tenha um papel preponderante na vida dessa cidade. Ó Deus, que nós possamos alcançar a todos, que todos, ó Deus, possam saber que Jesus Cristo salva, que todos, ó Deus, possam saber que Jesus Cristo liberta. Eu sou grato, ó Deus, por irmãos que chegaram a esse país em outros tempos, ó Deus, e que deram de tudo, ó Deus, aprenderam, foram para a escola e puderam ter, ó Deus, a capacidade de entender o inglês, de ouvir a palavra. Mas nós reconhecemos que há muitos, ó Deus, que não entendem muito. E pedimos, ó Deus, que tu nos ajudas a fazer a nossa parte para que a tua palavra, Senhor, seja conhecida, para que vidas sejam transformadas e o teu nome glorificado. Eu te agradeço pela vida de cada irmão. Eu te agradeço, a Deus, pela vida do David, pela sua fidelidade, chegando, a Deus, para fazer o que tu, ó Deus, usar o dom que tu lhe tens dado, ó Deus, na área da música. Que ele seja abençoado por ti. Eu oro, ó Deus, a favor do Zezé que não está hoje, ó Deus, que ele seja por ti abençoado. Pensamos no pastor Orlando, no Pedro. Pensamos, ó Deus, em cada irmão, as nossas irmãs na direção, a Fatinha, a Maria, ó Deus, a nossa irmã Sílvia, ó Deus, a nossa irmã Milu, a dona Maia, a Helena, ó Deus, a Dona Zinha. Pensamos, ó Deus, nos que apoiam na área do som. Ó Deus, a Iano Júnior. Nós te agradecemos pelo Ian. Te agradecemos, ó Deus, pelo Nick. Te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa, cada irmão. O Euclides, que tem procurado fazer o melhor também naquela área, Senhor. Mas todos nós somos teu povo. Cada um de nós temos um dom, uma oportunidade de falar de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a não desperdiçarmos o nosso dom. Eu sou grato, ó Deus, pelo ministério, ó Deus, que nós temos na igreja, pela Missão Nazarena Internacional, pelo tempo de bênção que tiveram ontem, Senhor, ajudando os mais idosos, ó Deus, a terem conhecimentos que poderão ajudá-los, Senhor, nessa fase da idade, ó Deus. Eu oro, ó Deus, pedindo que tudo quanto fizermos seja por ti dirigido e guiado, Pai. Eu quero, ó Deus, também pedir pelo retiro das senhoras, ó Deus, que seja de muita bênção. Mais de 50 pessoas chegando, ó Deus, eu oro para que não seja mais um encontro de mulheres ouvindo a tua serva, mas seja, ó Deus, um tempo em que tu virás de uma forma muito especial. O teu Santo Espírito estará tocando a cada uma delas e elas estarão regressando para as suas igrejas desafiadas para fazer mais para a causa de Cristo. Cuida de nós. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Continuamos orando a favor dos que necessitam do teu toque, da tua bênção. Mais uma vez, ó Deus, colocamos o João na tua presença, o toque da tua boa mão. Obrigado pelas melhoras. Nós oramos, ó Deus, pelos irmãos de mais idade. Oramos pedindo que elas sejam tocadas. Lembramos, ó Deus, da nossa irmã Dona Zinha Estrela. Lembramos da Dona Clementina. Lembramos, ó Deus, da Dona Maria Ramos. Lembramos, ó Deus, da Dona Arsênia. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que tu possas continuar a abençoar a todos, a Dona Maria Ramos e tantas outras, ó Deus, que carecem da tua ajuda. Pensamos no Senhor Arthur Lomba, ó Deus, oramos, Pai, a favor de todos esses irmãos, Senhor, que por causa da idade também não podem chegar à tua casa, mas também carecendo do toque da tua boa mão, Senhor. Cuida de nós, supra as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus e ajude-nos, ó Deus, sempre a glorificar o teu santo e bendito nome.
Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Podem ser mudadas no poder do teu amor. Aleluia. Junto a ti. Junto a ti. Teu amor me envolve. Atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face. Face a face, Quero ver-te, meu Senhor. quero ver-te, meu Senhor, E conhecer o amor que habita em ti. O amor que habita em mim. vem renovar. Aleluia. Vem renovar minhas forças em ti. Meus dias viverei Meus dias viverei no poder do teu amor. no poder do teu amor. Junto a ti. Junto a ti. Teu amor me envolve. Atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti. Espero em ti. E subo como águia. E subo como águia Nas asas do nas Espírito. asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti. Junto a ti. Teu amor me envolve. Atrai-me. Atrai-me. Para teu lado estar. Pra teu lado estar. Espero em ti. Espero em ti. E subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor.
nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor. Aleluia. Amém. 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 O pastor Ramiro gosta muito deste hino. E eu também gosto deste coro. Nas asas do Espírito, contigo eu voarei, Amém. no poder do teu amor. Paulo nos desafia a confiarmos em Deus, Aleluia. a descansarmos no seu poder e no Espírito que Ele nos dá, para termos os frutos do Espírito. Não é fácil viver nos frutos do Espírito. Ter controle, amar, ter aquele amor fraternal, aturar uns aos outros. Mas só o Espírito do Senhor é que nos pode dar isso. Aleluia. Amém. Quando durante a semana aparecerem as ansiedades, quando durante a semana aparecerem as tribulações, põe-te nas asas do Espírito. Amém. Põe-te no centro da mão de Deus. Porque só Ele nos pode ajudar. Uma boa semana a todos. Amém. 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 Hoje os irmãos tiveram a nova versão atualizada desse coro, não é? Eu vi que alguns de vós na congregação estavam um pouco perdidos. Eu estava dizendo para mim mesmo, esse coro nós cantamos desde em São Vicente nós usávamos uma expressão no tempo de Quiniquinha, não é? Mas às vezes nós ficamos tão acomodados com o que vemos na tela que nós não memorizamos esses coros e quando de repente aparece-nos uma versão atualizada, não é? Nós ficamos um pouco perdidos. Mas eu quero desafiar os nossos irmãos para que realmente nós possamos não somente aprender os nossos coros, mas também aprender mais sobre a palavra do Senhor, através do estudo da Bíblia. Eu fiz uma pergunta no nosso tempo de estudo bíblico sobre quantos discípulos Jesus tinha. E muitos ficaram espantados quando eu disse que Jesus Cristo não tinha 12 discípulos. Não é? Eu não sei qual é a vossa resposta, talvez me teriam respondido, pastor, 12 discípulos. Mas será que eram 12? 12 discípulos de Jesus? Há muito que nós precisamos saber sobre as Sagradas Escrituras, mas também há muito que nós precisamos saber sobre o que fazermos para que outros possam conhecer a Cristo. Eu estou vendo que algumas pessoas estão com aquela interrogação, querendo saber a resposta. Talvez se hoje eu estiver na escola dominical, na classe da Renisa, talvez eu chegue lá para assistir um pouco. Se essa pergunta aparecer, eu poderei responder. Mas eu creio que a maior parte de vós haveria de dizer 12 discípulos. É ou não é? Quantos discípulos? Muitos. Haviam muitos discípulos, não é? Apenas 12 ficaram. Quando Jesus faz, e eu deixo-me agora para os irmãos não ficarem a pensar, para não prestarem atenção na mensagem, quando Jesus fala sobre o comer da sua carne, o beber do seu sangue, os discípulos, a palavra do Senhor nos diz que muitos dos discípulos o abandonaram. Então ele volta-se para os 12, agora ele pergunta aos 12, e vocês também querem fazer a mesma decisão? E a resposta veio, para onde iremos se tu tens as palavras da vida
eterna. Para onde iremos? Meus amados irmãos, nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor e também aprofundar-nos em algo muito importante que realmente tem chamado a minha atenção nesses dias, que tem a ver com a questão do nosso testemunho pessoal. Às vezes nós pedimos a alguém que dê o seu testemunho e às vezes a tendência é da pessoa falar sobre a igreja, não é? Eu fui à igreja, eu conheci a pessoa, eu conheci o pastor da igreja, mas a pergunta é, será que nós temos um testemunho pessoal? E o testemunho pessoal não gira à volta de pessoas ou da igreja que nós fazemos parte ou da sã convivência que nós possamos ter no nosso meio, mas o testemunho pessoal gira à volta da pessoa de Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz, Paulo diz, Jesus disse, aliás, quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei a mim. Então é Jesus que faz com que as pessoas se aproximem dele, não nós. Mas quando nós apontamos Cristo a outros, eles haverão de buscar ao Senhor. Hoje eu estarei falando um pouco sobre a questão do evangelismo pessoal. E eu estarei dando algumas ferramentas para cada um de vós. Talvez o vosso trabalho de casa, se hoje nós estivéssemos na escola, era de irem para casa e pensarem no vosso testemunho pessoal logo depois que eu pregar essa mensagem. É algo importante e que realmente no nosso tempo de evangelismo eu desafiei os presentes ali. Porque eu descobri algo, e está na palavra do Senhor também, que quando nós nos colocamos no mesmo patamar das outras pessoas, há mais empatia. Eles querem ouvir mais. Mas se nós chegarmos num lugar e nós demonstrarmos que nós somos os justos, que nós somos aqueles que têm uma grande palavra para as outras pessoas, há sempre aquela. Mas quando nós chegamos com o pensamento, é pela graça de Deus que nós somos o que somos, porque todos nós, sem Deus, estamos na mesma condição de pecadores e afastados de Deus. As pessoas vão querer ouvir mais. Vamos ficar de pé para a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós estaremos considerando apenas 2 versos, o versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 2. A mensagem não será expositiva, eu não sei se é tópica, mas a mensagem terá como objetivo mais um tempo talvez de conhecimento, de estudo, de nós entendermos o que fazer quando nós pensamos em dar o nosso testemunho a outras pessoas que não conhecem a Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 a 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, compartilhar com outros o que Jesus fez em nossas vidas é, sem dúvida, um aspecto importante quando nós falamos de evangelismo. Pessoas precisam não apenas ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que, segundo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, o verso 16, é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, mas o testemunho pessoal de nós falarmos de o que Jesus fez nas nossas vidas, nesse processo de transformar a nossa vida, constitui uma grande e poderosa, talvez a palavra pode ser ferramenta, na proclamação do Evangelho. Em outras palavras, o testemunho pessoal é uma maneira prática de nós deixarmos as outras pessoas saberem de que a palavra de Jesus, o Evangelho das boas novas, as boas novas de Cristo, continuam sendo pertinentes
e poderosas para transformar vidas. Não é compartilharmos aquilo que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Não é compartilharmos os milagres que Ele fez, mas o testemunho pessoal leva as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia, a também entenderem que Jesus Cristo continua fazendo milagres hoje. E que o maior milagre Ele já fez na minha vida. Esse deve ser o meu testemunho pessoal. Não é de nós falarmos quantos anos já estamos na igreja, ou o que nós costumávamos fazendo, mas o que é que Cristo fez na minha vida e que Ele poderá fazer consequentemente na vida daquele com quem eu estou me interagindo. Sim, o meu testemunho é de dizer, olha, Jesus fez uma mudança na minha vida. E eu era essa pessoa, mas hoje eu sou diferente pela graça de Deus. E Ele pode fazer o mesmo na tua vida. Nós precisamos mais do que nunca, nesses dias que estamos vivendo, de termos irmãos que pensam na importância de um testemunho pessoal. Ouvimos muitas pregações. Nesses dias, grandes probabilidades de pessoas assistirem mais do que uma mensagem aos domingos. Eu, pelo menos, eu assisto quase 3 cultos ao dia, não é? Eu tenho 2 cultos aqui, mas à tarde, quando eu vou em casa, eu assisto um culto, mais tarde outro, e geralmente na hora do almoço, eu e a Elizabeth, nós estamos assistindo um culto em uma outra igreja. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor, mas, meus amados irmãos, há muitas pessoas que não vão à igreja. Há muitas pessoas que não estão no nosso convívio aos domingos. E é necessário que nós possamos ir e dizer o que Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. O cego que foi curado por Jesus deu o seu testemunho na presença dos fariseus. Nessas palavras, uma coisa eu sei, que eu era cego, mas agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Quando nós ouvimos da mulher samaritana, ficamos sabendo que ela deu um testemunho do seu encontro com Jesus. Ela foi à cidade e ela falou com os homens. Era uma mulher talvez de má reputação, mas ela tem esse encontro com Jesus e ela volta-se para a cidade e ela fala com esses homens dizendo, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. E ele faz uma pergunta, será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Mais tarde, ouvimos agora o testemunho desses que ouviram de Jesus, dizendo, não agora é pelo que tu disseste, não pelas tuas palavras, mulher, sobre ele, mas agora nós também ouvimos dele e nós cremos. Não é somente pela tua palavra, mas agora também nós temos ouvido. Meus amados irmãos, nós precisamos, mais do que nunca, falar a outros sobre o que Jesus Cristo fez na nossa vida. Nós precisamos compartilhar essa experiência. Nós todos podemos dizer com certeza do momento em que nós dissemos sim a Jesus. Eu lembro com clareza daquele dia que o reverendo Ulisses Amado estava pregando na igreja do Mindelo, ainda como seminarista. Eu creio que era a última pregação como seminarista. Havia um tempo especial que davam aos seminaristas para, eu creio que no último ano, pudessem pregar na igreja do Mindelo. Eu estava no último banco e ele pregou o Evangelho e eu saí do meu lugar e eu fui no altar. Naquele dia eu chorei no altar. Eu chorei o meu pecado, mas eu tinha uma alegria tremenda no meu coração. E eu sabia que alguma coisa diferente tinha acontecido. Eu levantei do altar uma nova pessoa. Porque a palavra de Deus nos diz, quem está em Cristo é nova criatura.
Mas, meus amados irmãos, eu creio que todos nós podemos dizer que há testemunhos que tocam outras vidas mais do que talvez o meu testemunho da mudança de vida, do meu encontro com Jesus. O nosso irmão Zeca, pastor, tem um testemunho de mudança de vida que deixa qualquer pessoa arrepiado. O que é que Deus fez na sua vida? Meus amados irmãos, os testemunhos variam. E nós temos aqueles testemunhos que terão um grande impacto na vida das outras pessoas. Mas isso não quer dizer que o testemunho daquela pessoa que apenas, talvez num dia, na sua casa, lendo um texto das Sagradas Escrituras, Deus falou ao seu coração, o Espírito Santo falou e ele optou por entregar a sua vida a Jesus e ele passou a ser uma nova pessoa. Isso não tem um impacto poderoso na vida das outras pessoas para dizer que a Bíblia fala. A Bíblia é a palavra viva, é poderosa, é eficaz. E se nós lermos a Bíblia, ela também falará ao nosso coração. Meus amados irmãos, qual é o teu testemunho pessoal? Há pessoas que ouvimos falar. E um bom exemplo é a pessoa de Paulo. A sua transformação foi extraordinária. E ele tornou-se um poderoso mensageiro da palavra do Senhor. Talvez nos dias de Paulo, a carreira mais natural para um jovem fosse ser comerciante. Mas ficou decidido. Ele deveria ir para a faculdade e se tornar um rabino, ou seja, um ministro, um professor e um advogado. Tudo isso incluído. Um rabino era um professor, um ministro e um advogado. Tendo completado a sua educação preliminar, Paulo ou Saulo, que mais tarde tornou-se Paulo, foi enviado com 13 anos de idade para uma escola judaica. E ele passou tempo aprendendo as Sagradas Escrituras, como também estudante da lei. Ali ele se tornou um discípulo do célebre rabino Gamaliel. E ali ele passou muitos anos estudando e elaborando, conhecendo as Escrituras. E ele passou tempo nas discussões que os rabinos debatiam. Depois que o período da sua vida de estudante terminou, ele provavelmente deixou Jerusalém e ele foi para Tarso, onde pôde ter estado envolvido com algumas sinagogas. E ele estudava e ele também falava nas sinagogas. Mas mais tarde, nós encontramos Paulo novamente em Jerusalém, logo após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele agora aprendeu os detalhes sobre a crucificação e o surgimento de uma nova seita que na altura era conhecido como Nazarenos. Por cerca de 2 anos após o Pentecostes, o cristianismo estava discretamente espalhando a sua influência em Jerusalém. Por fim, Estevão, um dos 7 diáconos, deu o seu testemunho público, afirmando que Jesus Cristo era o Messias. E isso agitou os judeus e fez com que houvesse muitas disputas nas sinagogas. A perseguição surgiu contra Estevão e os seguidores de Cristo em geral, no qual Saulo de Tarso teve papel proeminente. Ele era provavelmente membro do grande sinédrio e tornou-se o líder ativo e furioso, perseguindo os cristãos, procurando exterminar todos aqueles que faziam parte da seita, os nazarenos, cristãos. Mas o objetivo dessa perseguição também falhou. A Bíblia afirma que os que estavam dispersos foram por toda parte pregando o Evangelho. A ira do perseguidor foi assim acesa e uma chama ardia no seu coração. Ele ouve que os fugitivos haviam se refugiado em Damasco. Paulo, então conhecido como Saulo, obteve do sumo sacerdote cartas que o autorizavam a perseguir os crentes que estavam ali.
ele foi numa longa jornada de 130 milhas, que levaria 6 dias, durante o qual, com poucos assistentes, a palavra de Deus nos diz, ele respirava ameaças e morte. Mas ele estava prestes a ter um momento que transformaria a sua vida completamente. É nesse intervalo que a igreja treme e está de joelhos e os inimigos de Jesus estão em alvoroço, esperando que aquele que tem cartas nas mãos para dizimar os cristãos pudesse pôr em prática tal intento. Mas a Bíblia nos diz que ele se aproxima de Damasco e um clarão faz com que ele caia no chão. E ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Em resposta, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz, e ele ouve: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse foi o momento da sua conversão, o mais solene da sua vida. Seus companheiros levaram-no à cidade, mas Ananias, servo de Jesus, também tem uma visão sobre a chegada de Saulo e também da transformação que tinha ocorrido na sua vida. E Ananias é enviado para que ele pudesse falar com Paulo, para que ele pudesse instruir a Paulo, para que Paulo também fosse batizado e ele passasse a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi ali que tudo mudou. E mais tarde, na sua defesa, encontrada, nós lemos no livro de Atos, nós vemos que Paulo nos dá um grande exemplo de como deve ser o nosso testemunho pessoal. Primeiro, meus amados irmãos, o primeiro passo que nós precisamos ter quando pensamos no nosso testemunho pessoal é falar de quem éramos antes de Cristo. Quem éramos antes de Cristo. Paulo deixa-nos saber sobre quem ele era antes de encontrar com Cristo. Ele conta como nasceu, ele fala da sua linhagem, ele fala do seu zelo em relação à lei de Deus, o desejo de servir ao Deus de Israel. Ele fala do seu ímpeto de perseguir os seguidores de Jesus Cristo. Mas Paulo depois chega, ele fala do seu zelo, mas ele diz que na sua justiça ele é considerado como o principal dos pecadores. Mas na minha justiça, eu era o principal dos pecadores. Sim, meus amados irmãos, quem nós éramos antes de Cristo. Quando você fala com alguém que não é cristão, primeiro fala sobre quem você era antes de ser cristão. Talvez você não tenha cometido um crime como Paulo cometeu. Ele está ali quando Estevão foi apedrejado até a morte. Talvez tu não tivesses feito algo que tu viesses a envergonhar. Mas a palavra de Deus nos coloca a todos no mesmo patamar, dizendo que todos pecaram e separados estão da graça ou da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sim, meus amados irmãos, quando nós estivermos a preparar o nosso testemunho pessoal, falemos, nos identifiquemos com aquela pessoa. Olha, eu era pecador. Eu não conhecia Cristo. Eu não tinha desejo das coisas de Deus. Eu desprezava tudo que se relacionava com Deus. Mas hoje eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz: a graça de Deus se é manifestada salvadora a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. E quando nós falamos sobre a nossa condição, olha, eu era pecador.
nós precisamos levar em consideração também o de descermos ao mesmo nível das pessoas. Interessante que realmente quando Paulo começa a discutir, a falar sobre a sua defesa, ele não fala num idioma diferente. Ele fala em aramaico. Talvez as outras pessoas que estavam ali não iam prestar atenção no que ele estava falando. Mas ele desce ao nível das outras pessoas. Olha, eu também. Eu era pecador. Eu falei disso no nosso tempo de evangelismo. O que eu fazia antes de eu aceitar a Cristo. Não é, Lourdes? A Lourdes estava lá, a dona Dalila. Muitos riram algumas coisas que eu fiz. Mas eu disse, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E todos disseram amém. Porque quando nós descemos no mesmo nível das pessoas, eles vão querer nos ouvir. E eles começam a dizer, olha, se o pastor também fez essas coisas, eu também fiz. Mas se o pastor foi transformado, esse mesmo Deus que o pastor Ramiro serve, também pode transformar a minha vida. Pela graça, nós somos o que somos hoje. Ele não somente fala do que ele era, mas ele disse, eu sou agora uma nova pessoa. Paulo, depois de falar sobre o seu estado, ele era pecador. Ele agora faz com que as outras pessoas entendam como é que ele aceitou a Jesus Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo, Jesus Cristo foi ao meu encontro. Eu vi Jesus na estrada de Damasco. Sim, meus amados irmãos, todos nós temos aceito a Cristo porque Ele abaixou até nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas Deus enviou o seu Filho não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 17. Mas nós vemos esse Deus que vem ao nosso encontro. No livro de Filipenses capítulo 2, ouvimos Paulo nessas palavras falando de Jesus. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, estando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo e até a morte e morte da cruz, para que através da sua morte ele pudesse nos alcançar. Então, Paulo fala de um Deus que se revela. Ele revela-se a ele na estrada de Damasco, mas talvez a ti. Ele se revelou na igreja, ele se revelou no encontro no arredores. Talvez a ti ele se revelou quando estavas lendo a palavra do Senhor. Mas para dizer a todos que Deus quer ter um encontro com cada um de nós, porque nós, a semelhança do filho pródigo, estávamos perdidos. A primeira parte do nosso testemunho. Quem eu era antes de aceitar a Cristo. Eu era pecador. Paulo diz, eu era perseguidor da igreja. Eu vivia afastado de Deus. E eu não conhecia os caminhos de Deus. Mas Jesus veio a mim e eu abri o meu coração a Ele. Porque a sua graça foi evidente na minha vida. E Paulo nos diz em Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dádiva, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E agora Paulo não somente fala desse encontro, de que Jesus nos ama e Ele quer ter um encontro conosco, mas Paulo agora continua dizendo no terceiro ponto que nós falamos no evangelismo, é o que Deus está fazendo na minha vida. É de dizer àquela pessoa, olha, eu estou aqui falando contigo, porque Jesus me deu essa responsabilidade de te dizer que Ele te ama.
Eu tenho, você tem, a igreja do Senhor tem, todos nós que dissemos sim a Jesus temos a responsabilidade de falar de Jesus Cristo. Paulo explicou essa verdade. Ele disse que ele tinha que levar o Evangelho a todas a criatura, principalmente ao mundo que não era judaico. Aqueles que estavam longe de Deus. Era a sua responsabilidade. E hoje, meus amados irmãos, é a nossa responsabilidade quando falarmos de Jesus, o que Jesus fez na minha vida, também dizermos, olha, nós estamos aqui para dizer o que Jesus nos disse para te dizermos. Isso somente é possível quando nós somos enchidos pelo Espírito Santo. 3 anos aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, conhecendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Eu tenho estado abençoado com a nossa classe, não é? Eu tenho sido abençoado descendo lá, vendo todo aquele grupo, mais de 20 pessoas numa classe de escola dominical. E isso me tem alegrado. Nós precisamos de ensino, de aprender sobre a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Mas Jesus sabia que os seus discípulos não precisavam somente de serem ensinados, mas eles precisariam também ir. Mas ele disse, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e serem minhas testemunhas. Meus amados irmãos, nós precisamos do nosso testemunho pessoal para sermos testemunhas. Não em Jerusalém, mas em New Bedford. Não em Damasco, mas em Pleasant Street, em Tolman Street, Russell Street. Não falando com um fariseu, mas falando com aquele amigo lá na nossa fábrica, ou lá no nosso lugar de trabalho. Falando que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo cura, de que Jesus Cristo liberta, que a pessoa em Cristo é nova criatura e tem esperança da vida eterna. É a nossa responsabilidade. Fala o que Jesus Cristo fez na tua vida. Não fala da igreja, não fala de edifícios. Fala do que Jesus Cristo fez na tua vida. Porque Paulo diz, Jesus diz, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Cristo em vós, esperança da glória. E quando nós falarmos de Cristo, nós poderemos ganhar outros para Cristo. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos ter um desejo de, talvez nessa semana, começar a colocar junto o nosso testemunho pessoal. Vocês que vão ao nosso tempo de evangelismo na quinta-feira, talvez é um tempo para prepararem e talvez surpreenderem um pastor quando estiverem deixando testemunho o que é que Jesus Cristo fez na vossa vida. Que Deus nos abençoe e que Ele possa continuar a cuidar da sua igreja. Deus seja louvado e glorificado nesta manhã. Fiquemos de pé para terminarmos com oração. Eu creio que hoje é o último dia que nós estaremos, que a Rose Ministry estará, as pessoas que pretendem ir para o retiro, último do pagamento. Então todos, se ainda não fizeram o pagamento hoje, é o último dia, por favor, dirigem-se à nossa irmã Belmira. E nós estamos orando para que seja um tempo de muita bênção. Ontem, Missões teve o tempo reunido com a nossa irmã Cathy. Houve alguns ensinamentos para as pessoas da idade. E nós acreditamos que Deus estará abençoando todos que chegaram e aprender alguma coisa para também poderem passar a outros. Lembremos do nosso Spaghetti Dinner. Spaghetti, não é? Tempo de missões, acreditamos ser uma bênção. Falem com a Presidente de Missões, Elizabeth, se tiverem alguma dúvida. Mas nós estamos, Missões está desafiando cada um traga esparguete ou outros donativos para que depois possamos ter esse tempo especial juntos e a oferta irá para ajudar missões à volta do mundo. Que Deus nos abençoe. Elizabeth, eu gostaria...
Não, por favor, porque nós temos pessoas online que gostariam de ouvir. A Presidente de Missões virá, então é melhor termos esse anúncio. Irmãos, como eu estava dizendo, o nosso almoço estará no próximo domingo. Durante a semana, se vocês sentiram nos vossos corações, estaremos recebendo carne moída, espaguete, ou ainda espaguete abóbora, para aqueles que não comem a massa. Estará no próximo domingo, logo a seguir do culto das 11h15. E também estaremos recebendo monetários, oferta que será encaminhada para fundo de evangelismo. Venham, participem, vai ser um tempo também de comunhão. Lá embaixo, um tempo em que podemos conviver com uns com os outros e ao mesmo tempo servindo ao Senhor. Deus vos abençoe. Irmã, pode vir, por favor? Porque agora temos pessoas em casa. São novos tempos e nós queremos que mesmo os irmãos que nos ouvem em casa também possam ter a informação. Obrigado. Que é um mês com muitas coisas acontecendo. Então, no sábado, para toda a família, no Smith Mills Camp, das 12 às 5 da tarde, do meio-dia às 5 da tarde, vão ter atividades e é de graça para crianças, para adultos. É o tempo de pintarem as abóboras e fazerem algo diferente. Então, é bom levarmos as nossas crianças, os nossos jovens e nós também, sábado, do meio-dia às 5. É muito interessante e nós temos que... É difícil, às vezes, nós estarmos aqui nesse país e tentarmos coordenar as duas coisas, não é? Muitos falam do Halloween, que a gente não concorda, mas também é o tempo de colheita. É o tempo de outono, é o tempo de colheita. Então, vamos focalizar nisto com os nossos meninos. Eles podem chegar, podem participar, podem pintar as abóboras, tem um bom tempo. Então, sábado, dia 15, do meio-dia às 5 da tarde, e é tudo de graça no Smith Mills Camp. Muito obrigada. Irmã. Então, lembramos das festas das colheitas no Antigo Testamento, não é? E vamos chegar e poder participar. Que Deus nos abençoe e que Ele possa continuar com cada um de nós. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a Igreja de Jesus diga amém. Tenha um tempo de bênção na escola dominical. Deus conosco.